Governo do Estado de Pernambuco institui por meio de decreto o rodízio de veículos em 5 cidades da região metropolitana do Recife. Mas esse ato é ilegal. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Como o assunto é muito complexo, eu vou direto ao ponto. Mas antes, peço licença a quem não é do estado de Pernambuco para tratar de um assunto local, uma vez que a priorização desse canal é tratar de assuntos relacionados ao trânsito que possam atender ao conhecimento de pessoas de qualquer cidade. Mas, como é um assunto muito importante e inclusive pode ser replicado em outros locais, acredito ser importante trazer esse tema aqui. A segunda questão é que esse vídeo tem o intuito exclusivo de fazer uma análise técnico-jurídica acerca do decreto do governo do estado de Pernambuco e apenas ao que se refere à restrição de circulação e qualquer outro ponto relacionado à mobilidade urbana. A outra questão é que esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Numa primeira parte, eu vou fazer um relato dos principais pontos que estão no decreto e, claro, relacionado a trânsito, para que as pessoas saibam do que de fato serão cobradas e quais as consequências que podem sofrer. A segunda parte é a minha análise propriamente dita, em relação, inclusive, a mostrar que existem coisas muito falhas nesse decreto. Por isso, se você já tem conhecimento do que diz o decreto e só quer conhecer a minha análise, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o minuto exato para você adiantar o vídeo e iniciar apenas na parte da minha análise. Então, vamos lá. Bom, para deixar claro, estamos falando do Decreto 49.017, de 11 de maio de 2020, do Governo do Estado de Pernambuco, que tem o objetivo de intensificar medidas restritivas em relação à pandemia do coronavírus. Quero adiantar, inclusive, que sou favorável a todas as medidas que a OMS tem propagado do distanciamento e isolamento social, mas apesar disso, vou trazer aqui uma análise estritamente, como eu disse no início, técnico-jurídica em relação a este decreto no tocante à mobilidade urbana. Todas as medidas apontadas no decreto estão em caráter educativo até o dia 15 de maio e começará a valer de 16 a 31 de maio. São 15 dias de intensificação para combater a pandemia. Inicialmente, o decreto prevê a utilização compulsória de máscaras, inclusive nos veículos públicos ou privados, considerando ainda que nos automóveis o limite para que as pessoas transitem é de 3 pessoas por veículo, considerando o motorista também. A restrição de circulação dos veículos é para entrada, saída e circulação em 5 cidades da região metropolitana do Recife. Claro, Recife como a capital, mas também São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Esse decreto cria o rodízio de veículos de acordo com o final da placa. Final da placa número par só pode circular nos dias pares. Final das placas de número ímpar só pode circular nos dias ímpares. Isso para as 5 cidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, não são áreas específicas, e sim em todo o conjunto de cada uma das 5 cidades, incluindo sábados, domingos e feriados. Mesmo assim, nos dias em que for permitido a sua circulação, ela só pode acontecer para o atendimento de necessidades. A aquisição, por exemplo, de produtos alimentícios, médicos ou de higiene, obtenção de atendimento ou de socorro médico e também de serviços bancários, bem como os deslocamentos para o aeroporto, terminais rodoviários e todos que são considerados serviços essenciais. Todos eles devendo ser feitos próximo à residência da pessoa que está saindo. O decreto reafirma que continua suspenso os serviços de mototáxi em todo o estado de Pernambuco, como já estava proibido desde 23 de março, e deixa muito claro, sem exceção. O rodízio não se aplica a alguns veículos, ambulâncias,
profissionais da área de saúde, segurança e da imprensa, desde que estejam desempenhando a função, profissionais que exerçam serviços essenciais, desde que portando declaração que autorize sua circulação, ônibus, táxis, guinchos de trânsito, veículos oficiais dos serviços essenciais, além do Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, os que fazem serviço funeral, bem como os motociclistas que fazem entrega de serviços, a exemplo, os de comida, veículos que transportam combustível, transportam também produtos médico-hospitalares, carros de transporte de valores, os que transportam produtos alimentícios e que fazem o abastecimento de supermercados, feiras livres, bem como dos veículos destinados à conservação e manutenção de elevadores, além daqueles veículos que prestam serviços bancários, especificamente para o pagamento de benefícios emergenciais por conta da pandemia do coronavírus. O decreto determina que a Secretaria de Defesa Social se articule junto ao Detran e aos órgãos municipais dessas cidades para a realização das blitzes, inclusive intensificando a fiscalização através de vídeo monitoramento. O decreto prevê que o desrespeito ao que está estabelecido neste decreto poderá incorrer em crime, com base em 2 artigos. O artigo 268, que define infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, bem como o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, que fala o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Bom, esses foram os pontos que eu selecionei que tratam de mobilidade urbana e estão previstas nesse decreto. Passo agora a fazer uma análise técnico-jurídica em relação a ele. Bem, em relação à restrição de veículos, existe sim previsão legal para tal. O Código de Trânsito Brasileiro, amparado em resoluções do CONTRAN, especificamente a Resolução 180 e a Resolução 371, prevê inclusive sinalização e infração que possa garantir que o desrespeito a rodízio é sim um ato em que há o descumprimento de uma regra de trânsito. Mas qual é o problema? A circulação de veículos, entre outras coisas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é atribuição dos municípios e não do Estado. Portanto, o município que queira fazer qualquer tipo de rodízio, ele pode e tem instrumentos para isso, desde que utilize a sinalização adequada. Portanto, temos aí um problema inicial. Essa implantação de rodízio não poderia partir do governo do estado, e sim de qualquer município, não apenas esses 5. Até porque não compete ao estado legislar em matéria de trânsito, e sim exclusivamente à União, e que no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, deixa muito clara que essa atribuição de restrição de circulação cabe ao município e não ao Estado. Além disso, para cumprir o que está determinado no Código de Trânsito Brasileiro e proibir a circulação de veículos em esquema de rodízio, cabe ao órgão municipal sinalizar com a placa R10 e com informações complementares. Essas informações são relacionadas a que tipo de restrição vai existir. Por exemplo, dias pares, apenas veículos com final de placa par. Dias ímpares, apenas veículos com final de placa ímpar. E assim sucessivamente. Um outro fator importante é que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito define qual órgão é competente para essa ou aquela infração. Todas as infrações que existem possuem uma ficha de enquadramento onde dá elementos suficientes para você saber a legalidade, a previsão para que aquela infração possa de fato ser aplicada ao cidadão, quais são os requisitos
que fazem com que o agente de trânsito possa autuar, os requisitos que ele não vai poder autuar, se requer sinalização, enfim, uma série de medidas. Na ficha do rodízio, a infração do artigo 187, inciso 1º, com base na restrição de veículo por rodízio, nós temos 3 informações importantes. Primeiro, a responsabilidade é do órgão executivo de trânsito do município, como eu antecipei, e também rodoviário, no caso das rodovias. Segundo, a infração para ser aplicada, como eu também antecipei, está lá na ficha, tem que ter sinalização. E terceiro, que aí a gente vai para um outro assunto, esta infração não prevê remoção do veículo. A pessoa não teria qualquer problema em ter seu veículo removido a depósito por descumprimento desta infração de rodízio. E como estamos falando em remoção do veículo para depósito, que em vários momentos o decreto chama de apreensão, mas tecnicamente, a apreensão não existe, porque era uma penalidade que foi extinta com base na Lei 13.281, mas sem tecnicismo, considerando que é o ato de pegar o veículo e levar ele a depósito. Ainda assim, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a remoção do veículo só poderá ocorrer nos casos em que estiver previsto em lei. Então perceba que se essa infração não prevê a remoção passa a ser desautorizada, ou seja, proibida, porque não está prevista que a infração por cometer, por desrespeitar o rodízio, cabe a remoção do veículo. Se não está previsto, a gente não pode fazer essa remoção. E mais, segundo o parágrafo 9º do mesmo artigo 271, diz que a remoção não será efetivada nos casos em que o problema for sanado. Então, imagine você que a pessoa é parada no bloqueio e digamos que a remoção fosse sim autorizada legalmente, ainda que não seja, mas digamos que fosse. Na medida em que o cidadão dissesse, tudo bem, eu vou retornar, o agente não poderia fazer a remoção, segundo, mais uma vez, ao Código de Trânsito Brasileiro. E por que estou falando tanto em remoção? Porque o decreto cita que o desrespeito ao rodízio caberá a remoção do veículo para depósito. Inclusive, o governo do estado enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para autorizar a apreensão do veículo nos casos de desrespeito à determinação desse decreto, que vai ser votada emergencialmente. Porém, como eu falei lá no início, volto agora. Artigo 22 da Constituição Federal, inciso 11, compete privativamente à União legislar em matéria de trânsito e transporte. Portanto, ainda que esse projeto de lei venha a ser aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele está fadado à ilegalidade, porque não cabe ao Estado regulamentar ou criar qualquer norma relacionada a trânsito, porque a Constituição é muito clara, competência privativa da União. Bom, espero que a informação tenha sido passada de forma clara, porque esse é um assunto muito complexo que daria horas de debate, mas que eu tentei de uma forma mais sucinta reduzir para o vídeo não ficar muito longo. Antes de finalizar o vídeo, quero agradecer a Rodrigo, que foi a pessoa que me mandou o decreto bem cedinho para que eu pudesse fazer essa análise e estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Espero que tenha elucidado. Qualquer dúvida, deixa abaixo aí nos comentários que a gente pode debater um pouco mais sobre isso. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.